E assim a gente entra às 2 horas em ponto, né? Pronto. Valendo, presidente. Bom, então, boa tarde a todos. Cumprimentar o doutor Haru, presidente do SECONSE, a doutora Norma, presidente do Instituto, a vereadora Adriana Ramalho e o Atevaldo Leite, diretor licenciado do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Nós vamos ler aqui rapidamente um pequeno currículo de cada um. Doutora Norma Sueli de Almeida Araújo, ela é superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa do SECONSE, médica pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Saúde Pública, doutora em Ciência pela Universidade de São Paulo, atua no SECONSE há mais de 20 anos e é superintendente do Ensino e Pesquisa Armênio Pestânia desde 2007. Muito obrigado, doutora Norma, por a senhora ter aceitado o nosso convite e estamos aqui, mais uma vez, aprendendo com a senhora, né? O doutor Haru é diretor da H. Ishikawa Engenharia e Construções Limitada, presidente do SECONSE, é vice-presidente das Relações Capital e Trabalho dos Filhos com São Paulo, é membro de cores do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, é diretor adjunto do Departamento de Ação Regional da Fiesp, membro do Comitê de Tecnologia e Qualidade, do CTQ dos Filhos com São Paulo, e membro da Comissão Permanente de Relações de Trabalho do CPRT da CEBIC, coordenador da bancada patronal e laboral da nova NR 18. É só um no currículo. Muito obrigado, doutor Haru, por o senhor tirar um pouco de tempo aí para a gente discutir um assunto muito interessante, importante, que eu acho que para o mundo, para a sociedade, para o ser humano. Nós temos aqui o Atevaldo Leitão, que é o nosso diretor, né? Está licenciado, porque vai concorrer a uma cadeira de vereador pela cidade de Diadema, mas é formado em gestão de recursos humanos, também formado em administração, foi vereador, líder do governo e secretário de Segurança Alimentar de Diadema, né? Como vereador, apresentou 32 projetos, tendo 24 aprovados. Como secretário, ele informatizou o banco de alimentos, dando mais transparência aos doadores e às entidades que receberam as doações. Fez o decreto da agricultura urbana e que restabeleceu 5 modalidades de hortas na cidade de Diadema. Diretor executivo licenciado do Sintracom. Eu conheci o Atevaldo Leitão nos anos 90, ainda como servente de obra, que eu também fui, na antiga construtora Encol, né? Ali eu conheci, junto com alguns diretores, estava lá Francisco Nunes e outros, né? E o Atevaldo, depois de um certo tempo, eu recomendei que ele escolhesse a cidade da Grande São Paulo para ser candidato a vereador, e não só foi vereador, como também secretário. E hoje tem nos ajudado muito a experiência acumulada aqui no sindicato. A vereadora Adriana Ramalho, ela nasceu em São Paulo, filha de imigrante nordestino, e desde muito jovem engajou-se nas ações sociais envolvendo arrecadações de roupas e alimentos, tanto nas escolas que estudou, quanto na igreja, né? Aos 18 anos, formada em balé clássico, ensinou voluntariamente a arte de dança para as crianças e jovens em situações vulneráveis, de vulnerabilidade social. Através dela, a se reconectarem com os seus sonhos familiares e escolas, além de facilitar o diálogo com os alunos sobre os temas sensíveis, como drogas, violência, gravidez, principalmente a gravidez na adolescência. É bacharel em Direito, com especialização em Direito Sindical. Atuou por 10 anos no Sindicato dos Trabalhadores dos Hotéis e Restaurantes, prestando assessoria jurídica e minimizando os conflitos entre a relação de empregados e empregadores. Nesse período, também se envolveu no projeto voltado para as autonomias das mulheres e, em especial, as vítimas de violência doméstica. Um deles é o projeto Mulheres que Constroem, realizado pelo Instituto Construa, e que oferece qualificação profissional na área de construção civil para as mulheres.
2016, Adriana Ramalho foi eleita vereadora de São Paulo com 29.756 votos. No mandato, ela debruça especialmente sobre as pautas das mulheres. É autora do projeto que transforma em lei municipal o programa Tempo de Despertar e que ataca as residências, principalmente sobre os crimes de violência contra as mulheres e conscientização ao agressor. Membro da CPI, quem investigou a situação de vulnerabilidade das mulheres da cidade. Aderiu à campanha Somos Mais que 16%, realizada pelo jornal Estado de São Paulo, para aumentar o número de logradores públicos que homenageiam mulheres. A sua primeira iniciativa nesse sentido foi alterar o nome do viaduto 31 de março para o viaduto Tereza Zerbiner, líder feminista da campanha pela anistia. Aliás, Tereza Zerbiner foi uma grande amiga com quem eu aprendi muito, né? Nos deixou, mas em general, mas que defendia a democracia e, através dela, nós conseguimos ajudar a democracia. A Adriana também iniciou uma ação pioneira, realizar palestras sobre temas caros às mulheres, como violência doméstica, assédio à saúde, para os trabalhadores terceirizados que realizaram limpeza na Câmara Municipal de São Paulo e promoveu apoio institucional orçamentários para os eventos de iniciativa voltados às mulheres da cidade, como virada feminina, caminhada, outubro rosa, mulher com vida, entre outros. Eleita presidente da Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo, a VESP, em março de 2018. Ela também atua e integra a qualificar mandatos das mulheres e vereadoras de diversas cidades paulistas. Ela também faz parte também aí do patrimônio de outros projetos na Câmara. Então, quero agradecer também à vereadora Adriana e a todos para que nós possamos continuar a nossa luta e, principalmente, na defesa do ser humano, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. É dizer que eu conversei com o Haru essa semana, né, sexta-feira, mas falamos também com a Brahim, que é o presidente da Nacional de Incorporadoras, que é o Luiz França, com o Odair, presidente do Sinduscom. Conversamos com o José Carlos Martins, que é da CEBIC. Eu não falei com o presidente do Secov, mas conversei com algumas construtoras. Nós estamos com a ideia de, agora no mês de julho, homenagear algumas empresas, também algumas personagens que se destacaram no combate ao coronavírus e, junto, construir um prêmio para o final do ano. Esse grupo todo, acho que a partir de hoje, já começa a se debruçar para a gente construir critérios de como um grupo de jurado, um fórum, possa eleger aqueles que mais se dedicaram nesse combate ao coronavírus e à luta pela vida. Eu acho que preservar a vida ela é importante para todos nós. A Constituição Civil, principalmente de São Paulo, que foi um exemplo para o Brasil, e não parou nenhum dia, e nós temos observado que muitas empresas, mas principalmente as instituições, o SECOM, o Sinduscom, o pessoal da Brahim, que estivemos sempre debruçados aí, a gente arruma uma forma dos trabalhadores continuar trabalhando com segurança. E temos conseguido um avanço importante. Eu acho que, primeiro, a vida, que é a prioridade para todos nós. E, segundo, manter o emprego, porque se não tivéssemos conseguido manter o emprego, acho que seria um câncer pior, a pandemia pior seria com as pessoas sem emprego, ou muitos desses trabalhadores caminhando pela informalidade, já se não bastasse que hoje nós temos um grande número aí na chamada construção formiguinha. Então, eu quero agradecer a todos e passo a palavra para o presidente Haru, né, para que o Haru faça aí a abertura oficial. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Ramalho, boa tarde, a vereadora Adriana, boa tarde, o Ateval, diretor do Sintracom, e a nossa presidente do Instituto Armênio Crestana. Pessoal que não conhece muito,
Dentro do Seconte, nós temos um instituto, este instituto é que faz as pesquisas, que dá todo o suporte para a construção civil no estado de São Paulo, e talvez, como dizer, no Brasil. Quando o Ramalho fez esse convite para mim, ele queria fazer uma estratégia daqui para frente, o que nós poderíamos executar na questão da saúde do trabalhador. Eu queria só, na introdução, dizer o seguinte: quando o Ramalho falou em premiar as empresas que fazem o trabalho, é uma das missões mais difíceis, porque o Sinduscom, a Abrainc, o Secov e o Secons, junto com o Sintracom, fez um trabalho fantástico desde março de 2020. Fez um trabalho para realmente cuidar do trabalhador com esse vírus que é tão terrível para nós. Nunca se uniu tanta força aqui no estado de São Paulo, tá certo? Posso até falar Brasil. Ramalho sabe o trabalho. Então, para premiar uma empresa, todas as empresas estão colaborando quase 100% com a questão da saúde do trabalhador. As diretrizes, os protocolos que foram criados, foi fantástico. Está dando resultado, tanto que está dando resultado, que a gente faz pesquisa hoje, mais ou menos em torno de 300 canteiros de obra aqui no município de São Paulo. O afastamento de grupo de trabalhadores aí é menos de 2% de afastamento. E nós, o Secom São Paulo também, nós começamos a realizar os testes rápido. Depois eu explico um pouquinho, só para dar uma introdução, dizer o seguinte: até ontem, até sábado, nós fizemos 5.167 testes, só para o pessoal entender o teste rápido. O teste rápido é para ver anticorpos que foi criado dentro do organismo das pessoas que foi contaminado ou não contaminado. O que nós observamos em cima disso aí? Mais de 75% dos trabalhadores não foram contaminados. 24% das pessoas foram contaminadas, ou talvez nem internado foi, vai fazer os 14 dias do trajeto do vírus para voltar a trabalhar. E mais ou menos quase 11% já está imune, já pegou o vírus e já está voltando a trabalhar. Eu entrei um pouquinho nisso aí para dizer o seguinte: Ramalho pode contar com o Seconce. Seconce é um braço do Sinduscom. Tudo que o Sinduscom precisar para cuidar da saúde do trabalhador do estado de São Paulo, o Seconce vai estar atento sempre. O Seconce foi criado há 56 anos atrás, tá certo? Por um grupo de empresários que estava preocupado com a saúde do trabalhador. Então, nós começamos há 56 anos, o trabalho nosso é igual. Lógico que 2020 foi uma prova de fogo para nós, que nunca tinha acontecido com o setor, isso aí. Então, nós conseguimos entrar com tudo. E em 1998, nós viramos Organização Social de Saúde do Estado, e em 2002, viramos Organização Social do município de São Paulo. Então, eu queria fazer essa introdução. Ramalho pode contar muito com o Seconce. O Seconce está sempre atento, junto com o Sinduscom, com a Abrainc, com o Secov, cuidando de toda a mão de obra, aquela mão de obra que é a coisa mais importante que nós temos no setor. Então, eu queria dizer que o protocolo que nós fizemos, de tanto que deu certo, o Seconce foi convidado para atender a abertura dos estandes de vendas, tá certo? Pelo prefeito Bruno Covas e presidente da Câmara, Eduardo Tuma. Nós assinamos o protocolo de abertura, com todos os protocolos de abertura, com segurança dos estandes de venda. E nós somos um modelo hoje, viu, Ramalho? Você que tem sido muito parceiro conosco e sabe que a importância é a gente cuidar do trabalhador. Então, eu queria dar só esse pequeno introdução e agradecer você por esse espaço. Doutora Norma tem muito que falar sobre a saúde, ela é muito experiência, ela tem colaborado muito conosco. Nós temos um canal aberto de todas as construtoras, trabalhador,
diretor, engenheiro, empresário, qualquer momento pode procurar o Seconce do Estado de São Paulo. Obrigado, parabéns, viu, Ramalho? Eu estou encontrando a Adriana, também a vereadora aqui, parabéns à vereadora, que teve feito trabalho magnífico na Câmara Municipal de São Paulo. E até volto, que tem lutado bastante defendendo o Sintracorre, tá bom? Um abraço. Muito obrigado, Haru. Eu pedi ao Tevaldo fazer uma síntese curta, viu, Tevaldo? O tempo é curto, né? E aí nós passamos para a vereadora e aguardamos aí os nossos ensinamentos da doutora Norma, tá? Tevaldo, uma pequena síntese aí para ganharmos tempo. Muito obrigado, Haru, pelas palavras. Eu quero agradecer aí ao presidente Ramalho pela iniciativa dessa live Ramalho Conexão Livre, Ramalho da Construção, né? Agradecer ao doutor Haru pela a parceria e a paciência que você tem tido com a gente, né? De vez em quando a gente é mais áspero, às vezes, nas obras e liga para o senhor e o senhor, né, intermedia politicamente com a gente, e assim nós seguimos o nosso curso, né? Parabenizar aí a doutora, né, a doutora Norma, pelo brilhante trabalho que tem feito, e a nossa vereadora. Eu acho que hoje o espaço é para a vereadora Adriana Ramalho, né, que é vereadora de uma capital de 12 milhões de habitantes, né, e com certeza tem muitas coisas para nos contar. Mas queria falar, deputado, de duas coisas importantes. Aí uma que é o crescimento da construção civil, que com certeza vai acontecer após pandemia, né, as pessoas se reinventando agora nesse novo modelo de trabalho, que é o home office, né, eu acho que essa economia, valor econômico, traz hoje um artigo muito importante, dizendo que esse setor vai crescer muito, né, e não podia deixar de falar aí, vereadora, o Congresso, o Senado vota amanhã a PEC, que vai adiar as eleições. Finalmente, né, vai acontecer isso. E é isso daí, presidente. Obrigado, Tevaldo. Passamos a palavra para a vereadora, para depois nós ouvirmos a nossa mestre aí de saúde, doutora Norma. Vereadora, com Vossa Excelência. Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma satisfação fazer parte deste momento. Agradeço e parabenizo o presidente Ramalho da Construção pela iniciativa e pela forma atuante, ativa, como sempre teve e continua tendo neste momento de pandemia, sempre em prol dos trabalhadores do setor da construção civil. Quero também agradecer aqui o carinho do Dr. Haru Ishikawa. Dr. Haru Ishikawa, para mim, é uma pessoa inspiração, pois ele consegue unir a inteligência, a técnica e a sensibilidade. Isso é extremamente importante no universo que vivemos. O Haru Ishikawa, eu sempre coloco ele como um exemplo no setor da construção civil e também no meio empresariado, no meio dos empreendedores, tendo em vista que ele consegue visar o bem-estar da empresa e o bem-estar dos trabalhadores. Tanto é que ele foi um grande idealizador de um projeto que eu acho extremamente importante, inclusive para ampliar para o nosso Brasil, que é o Construcer. O Construcer que vem sempre visar um momento para o trabalhador e para a família do trabalhador. Vejam, a gente tem um patrão que pensa no bem-estar do trabalhador. Eu acho que é por isso que ele hoje está sentado na presidência do Seconce, que é uma instituição formada por empresários que têm essa mesma sensibilidade, mas a gente sempre precisa de um líder para poder direcionar, e esse líder é o Haru Ishikawa. Não é a primeira vez que eu falo isso, ele sabe muito bem que eu tenho essa admiração e vejo ele como este exemplo. Além de tudo que ele pensa e versa e batalha em prol da saúde dos trabalhadores, o Haru Ishikawa, eu faço questão de pontuar e registrar aqui nessa live, que ele também vem sempre em busca dos direitos da pessoa com deficiência. Então, o meu mandato, eu tenho o apoio e parceria da senadora Mara Gabrilli nessa pauta, e tenho o apoio do Sinduscom e do Haru Ishikawa também em relação à pessoa com deficiência. Todos os direitos e ações para essa pauta, essa bandeira. Quero também aqui pontuar que eu acho que neste momento de pandemia, a união, sem questão de polarizar e dos extremismos, eu acho que essa união que o nosso presidente Haru Ishikawa
colocou, explanou aqui, é algo que a gente precisa divulgar e cada vez mais ampliar, pois nós conseguimos ver a atuação conjunta do patronal com o sindicato profissional nesse momento de crise mundial. Então, eu aproveito essa oportunidade para parabenizá-los. Quero também aqui agradecer o carinho do vereador, secretário, diretor sindical, entre inúmeras qualificações que este grande líder possui, que é o vereador Atevaldo Leitão, que vai ser com certeza o nosso vereador de Diadema, e que sempre também visa a pacificação, o diálogo e integrar as ações. O Atevaldo é uma pessoa que ele sempre convida e integra em tudo que ele faz, e se hoje eu estou aqui também é por conta da lembrança dele, do Ramalho, que lembraram de mim para estar aqui neste momento, e eu me sinto muito honrada, e além de honrada, aumenta o meu sentimento de compromisso e comprometimento com o setor da construção civil. Então, parabéns, Atevaldo, por tudo que você faz e por tudo que você é, viu? Você é um grande amigo. E quero aqui dizer que, nossa, que felicidade estar numa live com a doutora Norma. Eu já tive a oportunidade de ouvi-la em alguns eventos, e eu acho ela uma mulher inteligente, empoderada, poderosa, uma mulher que vem sempre, sempre, com todo o seu gabarito de qualificação profissional, nos ensinar e nos direcionar nos caminhos de suas pesquisas e à frente do Instituto. É extremamente importante o papel que a doutora Norma desempenha, não só pelos dados, pelos números que ela apresenta, sempre nas questões da saúde do trabalhador, da pessoa com deficiência, das mulheres que trabalham no setor da construção civil, de toda a logística, de tudo que ainda se faz necessário para melhorar essa categoria. Mas a figura mulher, negra, uma mulher que vem mostrar o como e o quanto importante é estar numa cadeira de decisão, de comando, e lado a lado com os homens. E parabéns aos homens que estão presentes aqui e aqueles que estão assistindo, que apoiam mulheres como a doutora Norma. Isso é extremamente importante. Doutora Norma, a minha fala aqui, para não me prolongar, eu escolhi falar nesse sentido para te parabenizar. Você me representa. Muito obrigada a todos e todas. Muito obrigado, vereadora. Vamos ver agora a nossa médica, a nossa mestre, a doutora Norma, com todas as qualidades. Importantíssimo, e no final já tem aqui algumas perguntas, mas já deixamos as perguntas para o final. Doutora Norma, a palavra é da senhora. Microfone. Alô, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Os senhores estão me ouvindo? Sim, está ouvindo. Sim? Ok. Boa tarde a todos. Primeiro, dizer da alegria de estar compartilhando com esse grupo seleto reflexões sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido aí. Meus parabéns ao doutor Haru, à vereadora, ao Atevaldo, ao presidente do Sintracom, Ramalho. A preocupação com a saúde do trabalhador, além de ser humanamente importante, é de alta inteligência, porque são os trabalhadores, efetivamente, que vão garantir o resultado que é buscado. Né? Estou no Seconce há mais de 20 anos, há 13 anos ocupo a cadeira lá do Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio-Cristana. Nós temos nos dedicado bastante a estudar o trabalho que vem sendo realizado dentro dos canteiros de obra. Então, nessa perspectiva, nós elaboramos com uma equipe grande do Seconce, em parceria com o Sinduscom, um estudo de viabilidade para a inserção de trabalhadores com deficiência em canteiros de obra. É um trabalho que já foi feito há muito tempo e ainda continua pioneiro em nível nacional. Para a gente só traz muito orgulho. É uma contribuição que a gente pode fazer para garantir que o trabalhador com deficiência seja inserido, seja incluído no mercado de trabalho de forma segura, porque nós não acreditamos em inclusão sem a preocupação da segurança, é fundamental. Temos estudado também os motivos que levam os trabalhadores da construção civil a se afastarem.
Temos aí uma série histórica que, desde 2012, que a gente vem se dedicando a levantar esses motivos de afastamento. Estudamos um pouco o nexo técnico epidemiológico, mostrando que das 1.500 doenças que estão relacionadas com a construção civil, mais de um terço delas não tem nexo, não tem cabimento de atribuir à atividade da construção civil a gênese desses problemas que geram doenças, né? E, recentemente, tive a oportunidade de poder contribuir, em nome do SECONSE, para a construção do material diretrizes para o combate e resposta à Covid-19. Um documento construído aí a várias mãos, contou com o apoio do Sintracom, Abrainc, Secov, Sinduscom, SECONSE, um esforço coletivo que nos levou a reunir o que há de mais atualizado sobre as práticas que devem ser desenvolvidas para garantir que o canteiro de obra, que o estande de venda, que os escritórios se convertam e permaneçam como ambientes seguros de trabalho. Então, isso foi para a gente uma grande alegria poder compartilhar o nosso conhecimento. Estava conversando com o Dr. Haru, falei, Dr. Haru, recebi o convite aí por parte do Sintracom, falei com a Fran, eu queria saber qual será o tema da nossa live. Ele falou, é para falar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas entidades em prol do combate da Covid-19, né? Então, dizer para vocês que eu sou médica há mais de 35 anos, nenhum profissional de saúde esteve diante de um desafio tão sem precedentes como essa Covid-19. Uma doença que há mais de 6 meses está frequentando aí as nossas preocupações. Ainda conhecemos muito pouco sobre essa doença, tanto que todo documento que a gente produz, a gente diz que ele será atualizado com os conhecimentos vigentes. Então, o que eu gostaria de dizer inicialmente é isso, agradecer a Adriana pelas palavras maravilhosas que passaram para mim. Realmente, sou uma mulher negra que teve oportunidade, porque o problema no nosso país é a desigualdade que gera faltas de oportunidades. Felizmente, eu fui uma pessoa que teve oportunidade e tive estrutura familiar para aproveitar essas oportunidades. Então, eu sou quase um ser em extinção. Do meu primário até o meu doutorado, eu só frequentei escolas públicas, graças a Deus, e tenho conseguido compartilhar esses conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo da vida e tendo a oportunidade de participar de grandes empresas e grandes equipes, que é isso que faz a gente contribuir melhor. Estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Antes de eu passar as perguntas, eu vou responder umas que são para mim, né? Tem alguns trabalhadores perguntando, tem também aqui, perguntando para mim aqui direto alguns pessoas de vizinhança solidária, né? E alguns trabalhadores. Ramalho, o que aconteceu? Você tem falado muito, mas aqui nas nossas obras não tem a luva, não tem a máscara, né? E também não estão fornecendo a máscara no trajeto para casa, né? Eu tenho que comprar máscara na farmácia. Quero dizer para os companheiros, não, ele não tem que comprar máscara nenhuma. Vocês podem mandar no meu privativo o endereço da obra que você está, nós vamos preservar e nós vamos continuar trabalhando nessa conscientização. A gente sabe que, às vezes, a gente relaxa um pouco, a turma também relaxa. Isso não acontece com todas as construtoras, são com algumas, né? Mas nós vamos estar sempre atentos para manter tudo aquilo que nós estamos mantendo no protocolo, né? O protocolo é tudo que a gente tem pregado nos canteiros de obra, manter distanciamento e, se possível, aperfeiçoando mais. Uma construtora me ligou na sexta-feira, eles estão pensando, inclusive, nos refeitórios, em colocar uma tela de acrílico para as pessoas almoçarem, e tem uma ideia que eu acho que também não tem nenhum problema, que me consultaram, é fazer uma mesa com acrílico para o pessoal continuar jogando dominó no horário de almoço, ou o truque, né? Eu acho que desde que ele use a máscara na hora de jogar, coloque ali também
o acrílico e lave bem as mãos, talvez não é uma coisa que nós podemos estudar. Só não gostaria que fosse feito aleatório. Nós temos um fórum de combate ao coronavírus, as pessoas seria importante que elas, qualquer mudança, escrevam, nós vamos consultar o fórum, o Haru faz parte do fórum, o Adair, o York, e a gente vai orientando e melhorando esses protocolos, mas dizer para as pessoas que em nenhum momento nós relaxamos com nada, nós estamos melhorando, estamos avançando, né? Nós tivemos aí ideias que nós estamos copiando, como foi das filhas da engenheira Marisa. A Marisa eu não conheço, mas me apaixonei pela ideia dela e das filhas, que ela lá, num momento de um dia que as filhas observaram que ela estava triste, né? E questionando, ela explicou que era uma preocupação, não só com os trabalhadores no canteiro de pegar o vírus, mas também com a tensão que eles tinham de toda hora, e assusta mesmo, todos nós sabemos que a doença assusta, né? E as filhas tiveram a ideia de criar algumas frases, alguns desenhos de segurança, de motivação, de dizer da importância do pai, da mãe para as famílias, e as próprias filhas fizeram esse desenho, ela levou os desenhos para o canteiro de obra, a obra é uma das obras da construtora Cirela, né? E ela depois ficou muito orgulhosa porque os filhos dos trabalhadores trouxeram os desenhos com ideia, com faixa, né? O que resultou até num prêmio de cesta básica para aquele canteiro de obra. Não sei se em outras obras terão ali um prêmio de motivação. Mas aquilo foi muito importante, também diminuiu bastante ali. E a gente tem observado que onde não relaxou, nós temos um exemplo, e é bom falar nome, a IVE não relaxou, a IVE já testou pela terceira vez, a gente sabe que o Haru vai falar de testes não são muito seguros, são testes aí que acerta, não acerta, mas a forma de deixar as pessoas, os trabalhadores, sempre ali mantendo distância, melhorando o vestuário para que eles tenham um rodízio de se trocar o vestuário, tem algumas construtoras que criaram até, olha, um sai 15 minutos, depois outro mais 15, outro mais 15, outro mais 15, tudo isso em uma obra em uma empresa que tem mais de quase 1.000 trabalhadores, até hoje nós tivemos 9 casos, e parou por aí. É claro que teve uma morte de um carpinteiro, talvez essa morte, logo no começo, foi importante, porque ela chocou as pessoas, chamaram a atenção das pessoas, né? Mas essa coisa tem deixado a gente muito motivado, como também uma das obras da construtora Gamaro, né? A Gamaro, que, coincidentemente, a obra é construída por um diretor do Siduscom, que é a RFM, lá do Zé Romeu e a turma deles. Essa foi uma obra também que o pessoal criaram uma forma de motivar as pessoas lá, criar um trabalho diferente, depois que a esposa do engenheiro de segurança morreu, ele agora retorna, depois de 40 dias da morte, parece que já começou a trabalhar, porque realmente a esposa morreu aos 35 anos, deixando 3 filhinhos, né? Enfim, são várias coisas que daria para a gente estar contando isso por muito tempo. Mas eu tenho uma pergunta, achei interessante aqui, até mesmo do nosso jornalista, eu acho que é mais interessante aí para todos, mas se o Haru puder responder, né? Ele pergunta assim, qual a perspectiva para o setor da construção civil para o segundo semestre do ano, né? Aí tem mais outra. O que vocês esperam da construção civil logo após a pandemia? O Haru está marcando aí, né, Haru? Sim. Em comparação com outros setores no Brasil, como podemos avaliar o nosso entendimento durante a pandemia, né? O que fazer para controlar a pandemia nos canteiros de obras? Praticamente respondemos, nós estamos fazendo, mas fica por conta do Haru, né? Qual a melhor estratégia para o setor da construção civil poder seguir na retomada do crescimento de anos atrás, voltar, eu acho que eu entendi que é isso, nós vimos aí, nós estávamos otimistas que ia faltar mão de obra esse ano, de repente, essa pandemia. E a outra que faz pois é, então era essa, Haru, mas todos podem responder, mas eu gostaria de começar pelo Haru, porque isso mexe muito com nós, talvez o Haru tenha aí alguma visão do que nós esperamos aí, se é positivo, se é negativo, quanto tempo o Haru acha que essa pandemia pode atrapalhar ou pode demorar, ou se o Haru está tão otimista como eu, que eu espero que até o final do ano nós estemos a todo vapor, e o ano que vem construindo aí, se Deus quiser, vai faltar mão de obra, mas fica com o Haru, mas os demais depois podem completar ou responder.
Você Ramalho, Ramalho, é o seguinte, o setor da construção civil, ele estava retomando, estava tendo um crescimento, está subindo, até no mês de fevereiro, estava no ascendente. E a gente está muito confiante, que as vendas tinham aumentado, os lançamentos também tinham aumentado. Eu não tenho os números percentuais aqui, porque eu não ia falar sobre isso aí. Mas aí veio a pandemia, tá certo? E quando veio a pandemia, o Estado de São Paulo, o setor da construção civil virou como essencial, entrou como essencial. O que nós fizemos aí? Aí eu acho que aí que houve uma união muito grande entre todos os setores, o Sinduscom, a Abrainc, o Secov, o Sintracom, e o Secom se avalizando a área de saúde. Então, nós entramos com tudo. Então, todos os itens que a gente, para sair dessa situação, que realmente, que a doutora Norma comentou agora há pouco, que todo dia é um desafio, eu acho que nós fizemos um trabalho que eu acho que está dando resultado, só que tem que ter melhoria contínua nessa questão da questão da higienização. O que acontece conosco, o Ramalho? Eu acho que o setor da construção civil, eu acho que vai dar uma retomada agora no segundo semestre. Nós não deixamos de cair nenhuma guarda. Quando você falou assim, que você comentou aí, RFM, Cirela, eu queria dizer o seguinte, para mim, Ramalho, é difícil escolher uma empresa que está tendo para ganhar premiação, que quase todas as empresas que nós conhecemos, associadas ao Sinduscom, o grupo do pessoal do Comitê de Tecnologia, o pessoal lá da Abrainc, o pessoal da Secov, eles estão fazendo um esforço tremendo e não está deixando de dar resposta no trabalhador. Existe uma reclamação aqui, esse foi o seguinte, é um exemplo nosso, nós criamos um fórum de crise, está Ramalho aí, o doutor Odair Senra, o York do CTQ e o Secom está junto com vocês. Então, qualquer momento, qualquer dia, tiver algum problema de crise, nós, Sinduscom, nós temos condições de ligar para a diretoria de uma empresa para realmente resolucionar esses problemas. Essa falta de higienização, equipamento, a questão da máscara em si. Eu estou muito otimista, Ramalho, porque o setor da construção deu resposta agora, e essa resposta que nós estamos dando, lógico que é muito difícil. Quando eu passo esse número que hoje, pelo nosso pequeno número, tá certo, de dados, nós temos hoje, nós fazemos pesquisa quase 330 canteiros de obra aqui no município. Menos de 2% das pessoas são afastadas, num universo de mais de 35 mil trabalhadores. Então, eu acho que o trabalho está sendo feito. Só que é o seguinte, não pode abaixar a guarda. Uma das coisas que eu me preocupo bastante, viu, Ramalho, essa questão da máscara. Por que eu me preocupo um pouco com a questão da máscara? A máscara que está sendo oferecida para todo o trabalhador brasileiro é uma máscara caseira. Então, nós temos 3 tipos de máscara. Aquela máscara N95, que é usada numa UTI de um hospital, a máscara cirúrgica, tá certo? Só que cada um tem um percentual de proteção do trabalho da pessoa. Igual a máscara caseira, ele protege você que usa a máscara 67%. A máscara cirúrgica, ele protege você 75%. E a N95, 99%. Só que nós protegemos muito pouco a outras pessoas. A máscara caseira protege 10% só a pessoa que está do lado nosso. Tá certo? E a máscara cirúrgica só protege 50% da pessoa que está do lado. O que eu acho que é o trabalho que está sendo feito pelo Sinduscom, pelas empresas hoje, é o seguinte, a máscara caseira, ele tem vida útil. Então, o Seconce fez um vídeo de orientação de como lavar a máscara. Só que é o seguinte, eu acho que 2, 3 semanas, o que está acontecendo? Vai precisar de renovar o número de máscara. Então, essa renovação da máscara deve ser contínua. A questão da higienização deve ser contínua. A questão da orientação do trajeto, lar-obra, é importante que usa o trajeto, eles usam mobilidade urbana, que é complicadíssimo.
Tanto que nós estamos criando todo dia, a Adriana está aqui, importante trabalhar com a prefeitura, realmente, para melhorar essa questão do transporte urbano para nós. Ramalho, eu fiquei sabendo essa semana passada que várias construtoras estão contratando van para levar trabalhador do canteiro de obra para suas casas. Então, isso é a conscientização do empresário. Por isso que eu queria dizer aí que as perguntas que foram feitas, eu acho que a construção vai melhorar, o setor está bem equilibrado, os empresários estão muito atentos, tá certo? Todas as entidades muito preocupadas. A preocupação da diretoria do Sinduscom é muito grande nessa questão aí, tá certo? Então, é isso que eu queria comentar. Não sei se eu respondi todas as perguntas, mas, no geral, é isso que eu poderia comentar para vocês. A Adriana falou que eu era dono de bandeira do Construceiro. Eu queria dizer o seguinte: Construceiro começou lá em Ribeirão Preto, e quem que tem essa bandeira da Construceiro é nossa vice-presidente do Sinduscom e vice-presidente do Seconce, Maristela Ronda. Eu sou colaborador dela para fazer esse trabalho, e ela faz um trabalho magnífico na questão da responsabilidade social. E o Sinduscom, todos os presidentes que entraram, desde que nós estamos lá mais de 20 anos, tem feito um trabalho bacana na área da responsabilidade social. Obrigado, Ramalho. Muito obrigado, Haru. Vou pedir para o Atevaldo fazer alguma complementação, mas deixar um beijo para a doutora Maristela Ronda. Maristela Ronda, assim como o Haru, é uma alma diferenciada, sempre se preocupou com o social, abraçou esse projeto realmente com alma mesmo, e é um projeto que, onde eu encontro alguns trabalhadores, eles de vez em quando cobram e perguntam, mas esse ano não teve o Construcer. Eu falei, nem podia ter, meu amigo, com essa pandemia toda, mas vamos torcer para as coisas andarem bem, quem sabe em 2021 nós possamos ter um Construcer com o dobro de gente, e para comemorar, porque talvez seja o mais importante. No Construcer de 2021, se nós já pudermos fazer isso junto, a gente está dizendo, olha, nós salvamos vida, e até fazendo uma comparação, nós que não paramos nem um dia, nós temos uma diferença de muitos que não pararam e morreram. Até lá nós vamos ter, com certeza, gráfico disso, pesquisa disso, né? E eu não tenho dúvida que eu acho que o que vale mesmo é o cuidado. Eu sempre disse, o Haru sabe disso, que eu acho o trabalhador mais seguro em casa do que na comunidade onde ele mora, porque às vezes lá ele relaxa, e nas comunidades estão tudo escancarado mesmo, você não vê máscara na comunidade, você vê os caras bebendo, vê jogando snoop, jogando dominó, e infelizmente eu acho que ainda é um problema de cultura, né? De outros países, como a Alemanha, o próprio Japão, que se debruçaram em cima disso, fizeram um isolamento para valer, mas continua com cautela, e nós estamos acompanhando aí, segundo a mídia, né, quanto que a pandemia tem se estendido agora no interior de São Paulo. Tem cidades do interior de São Paulo que devem entrar em lockdown e não tem local sequer para as pessoas serem atendidas. Talvez venha ser atendida aqui nos hospitais administrados pelo Haru e de outros. Mas dizer da admiração que eu tenho por a Maristela Ronda, né? Tevaldo, se você quiser ter alguma coisa a complementar, ou se o Haru quiser depois fazer algum comentário, fique à vontade de passar para a vereadora. Mas o Tevaldo tem me acompanhado. Como é que você está, Tevaldo? Está otimista? Está aí na expectativa de que nós já estamos quase conseguindo uma vacina, se Deus quiser, mais uns meses aí já temos uma vacina, e eu acho que a retomada vem pelo setor da construção. Eu conversei bastante esse final de semana aí com o próprio Zé Carlos Martins, e dizia para ele da importância de todo mundo, toda a construção do Brasil, entrar para valer, para conversar com Paulo Guedes, com o Tarcísio, com quem for de direito, com o Rogério Marinho, com esse pessoal que estão preocupados com a nota da economia, com retomada, de onde sair para que a construção seja, eu acho que o caminho da retomada de todos os lados, mesmo porque, em se tratando da construção formiguinha, essa não parou, os depósitos conseguiram continuar vendendo, mas talvez tenha que pensar em alguma forma de crédito, coisa parecida, para continuar movimentando a economia. Então, Tevaldo, para as suas intervenções aí, e como é que você está vendo isso? Primeiro, eu queria aqui fazer um registro aqui, o presidente Haru,
sempre presidente Haru, né? É o seguinte, toda essa dificuldade que nós tivemos, como bem a doutora falou aí, que ela como na história dela de médico, nunca tinha passado por uma dificuldade de uma pandemia que foi esse Covid-19, que está sendo esse Covid-19, onde a gente foi obrigado a conviver, né, com as mortes e a gente é meio que anestesiado, né, a gente é só número, e a gente fez uma escolha, não assistir mais televisão, né, mas eu queria parabenizar o Haru, toda a equipe do Sinduscom e o Ramalho pela grande iniciativa, né, de colocar a construção civil para trabalhar, de encontrar o meio, né, que a construção civil foi colocada como serviços essenciais, mas nós aqui, junto com o presidente Ramalho, junto com a orientação dele, a gente conseguiu dar uma demonstração para o mundo, não foi nem para o Brasil, né, foi para o mundo, né, de que a gente tem condições de trabalhar, de manter os nossos empregos, porque se não fosse, né, se a construção civil não tivesse sido considerado como serviços essenciais, primeiro que tinha quebrado eram os empreiteiros, são cerca de 40 mil empreiteiros, com 300 mil trabalhadores na construção civil aqui em São Paulo, estou falando só capital, né, mas claro que se for para a construção do Estado vai ser mais de 600 mil trabalhadores, mas a sorte é que nós conseguimos trabalhar e sem muitos problemas, viu, o mestre Haru, que a gente não teve muitos problemas, não podemos dizer, teve algumas paralisações aqui, outras ali, hoje aquele pessoal da construção civil que teve as paralisações nas suas obras, hoje agradece a gente, porque eles viram, quando testaram, realmente tinha, e não só tem a questão do trabalhador contaminado, mas tem a questão do clima organizacional, quanto que vale isso na sua empresa, o trabalhador ficar dizendo para o outro que ele viu, às vezes pode ser até um fake news, né, que ele assistiu um jornal, que a obra dele não é testada, que a obra vizinha foi testada, e aí perde a produtividade, né? Então, eu quero aí parabenizar e dizer o seguinte, né? Eu posso escrever um outro livro porque participei da história, né? De perto, né, o vereador Adriana Ramalho? Participamos da história de perto, onde eu fui na cidade de Registro, fiquei sábado e domingo lá, né? E lá está na zona vermelha, né? E eu tive conversando com alguns comerciantes e eles estão lá, né? Com a mesma dificuldade que nós passamos aqui anteriormente. E já hoje eu fui em Diadema, inclusive tinha uma blitz lá dos fiscais e o pessoal ainda pensa que eu sou secretário, pô, não vai fazer nada pela gente, estão tomando a nossa mercadoria, tal e tudo, né? E aí eu acabei conversando ali com o pessoal da Guarda Municipal, né? E não, mas nós não estamos retirando, nós estamos querendo só adequar os espaços, tal e tudo. Então as pessoas estão desesperadas para trabalhar, né? Do comércio, sobretudo, e eu acho que nós da construção civil, aí com a direção do presidente Ramalho, que tem uma cabeça, né, de um jovem, né, apesar de seus 71 anos de idade, mas a cabeça de um jovem querendo que as coisas dê certo a qualquer tempo, né, mas é isso aí, era essas considerações que eu queria fazer e gostei muito do que a doutora falou aí, né, que a coisa é muito mais séria do que a gente pensa, mas se a gente ficar atrelada na televisão, lendo os jornais e dando muita importância com essas coisas aqui, a gente fica doido, né, o professor Haru? Obrigado. Vamos passar para a vereadora Adriana Ramalho, mas dizer para vocês todos, depois nós vamos ouvir um pouco também a doutora Norma, dizer para vocês que tem Estado brasileiro que ainda não voltou. O Piauí, né, o pessoal fala comigo todo dia, né? Pernambuco está voltando aos poucos, Ceará está voltando aos poucos. Quando São Paulo não parou nem o dia, tem alguns estados que a construção civil continua lá ainda com frisgói. Tanto é que eu acho que nós vamos ter, não sei se essa semana, se está agendado, né, uma live com o nosso governador do Piauí, que é o Wellington Dias, né, e o Felipe Atevaldo. Vamos se posicionar para cobrar um pouco do Felipe, até quando vai ver. E o porquê que está demorando tanto a construção civil voltar no Piauí, né? Vou aproveitar para cobrar isso aí. Não sei se você já tem a data, mas é importante que nós possamos cobrar do nosso governador. Lá, tanto os trabalhadores estão nos cobrando, como também estão cobrando os empresários no Piauí.
tem trabalhadores que falaram: Ramalho, para não morrer de fome, estou fazendo bico aqui, bico ali, porque a situação não é fácil. E olha que é um estado diferente do nosso. O nosso tem quase 700 mil operários. Quer dizer, todo o estado do Piauí tem menos de 40 mil operários. Então, é uma coisa que nós vamos conversar um pouco aí com o Felipe, mas conversar principalmente com o governador Wellington Dias, para ver se ele encontra uma saída junto com o Firmino, né? Eu ontem mandei uma mensagem para o Firmino, hoje ele me retornou, Firmino Filho. Então, a gente precisava tentar ajudar os trabalhadores do Piauí e também os empresários que estão com as obras paradas lá e todo dia volta, toda semana volta, e eu acho que precisamos encontrar uma saída. Vereadora, aí para as suas intervenções aí, para a gente ouvir também a doutora Norma, não sei quem está controlando o tempo aí, como é que está o tempo, como é que estamos, né? Com você a palavra, vereadora. Eu acho que tudo que foi falado aqui foi extremamente importante, porque houve em todos os momentos e aspectos uma preocupação com um todo, né? A questão da saúde do trabalhador, a empregabilidade, o trabalho direto e indireto, manter esses trabalhadores no setor de uma forma saudável. A gente sabe que o contágio, ele no começo principalmente era a grande preocupação e continua sendo. E como lidar com isso? Eu acho que a palavra que me vem na cabeça quando eu penso no setor da construção civil, e principalmente no movimento sindical, é coragem. Vocês tiveram a coragem de enfrentar o problema, uma crise mundial que não é uma característica do Brasil, isso aconteceu em todos os países, esse contágio. Cada país tem a sua característica, tem a sua... o número de habitantes, tem a questão do clima, tem a questão do poder econômico, mas que a importância de se antenar no que acontece nos outros países faz total diferença no nosso Brasil. Mesmo considerando as nuances dos outros países, a importância de entender o que está acontecendo positivamente e negativamente em outros países e trazer para a nossa realidade, para que a gente possa implementar de forma na integralidade ou de forma adaptada. Isso eu acho que o setor da construção civil fez com excelência. Uma batalha que não foi fácil, mas a partir do momento que houve aqui, nos primeiros dias, as grandes especulações, tanto o sindicato patronal quanto profissional, imediatamente tiveram a iniciativa de formar o Fórum de Combate ao Coronavírus, né? E eu tenho aqui, faço questão de falar do Jairo Abud, da ABESC, do Luiz Antônio França, da Brainc, do José Romeu Ferraz Neto, que está na Fiesp, do Basílio Jafé, do Secov, do Odair Senra, do Sinduscom, aqui do Ramalho da Construção, no Sintracom, do Dr. Haru Ishikawa, entre outros empresários e colaboradores que formaram uma carta de propostas para poder seguir na construção civil, trabalhando e, ao mesmo tempo, cuidando da saúde do trabalhador. O Ramalho da Construção encaminhou essa carta para mim e eu formulei um ofício e encaminhei para algumas secretarias, incluindo a Secretaria de Saúde Municipal e para o próprio prefeito Bruno Covas, né, para poder chegar ao conceito, ao conhecimento deles, essas ideias de como seguir no setor da construção civil, pensando no trabalho e pensando na saúde do trabalhador. Então, a coragem de vocês, a preocupação com o ser humano, e a preocupação com o ser humano é a saúde e também a renda, foi extremamente importante para que o setor da construção hoje seja o exemplo, inclusive, de como trabalhar neste momento de pandemia. Hoje nós estamos numa etapa da retomada econômica, que, ao meu ver, é tardia. O Ramalho da Construção sempre falou a respeito disso e eu concordo plenamente. Eu acho que nós
verificamos em vários outros países que foram feitas etapas, até os países de maior complexidade. E essas etapas, elas foram planejadas. Aqui foi um pouco atropelado, aliás, muito atropelado. Mas, de qualquer forma, nós agora estamos nesta etapa da retomada econômica. E mais um motivo pelo qual nós precisamos evidenciar o movimento sindical. Né? Nós tivemos aí em 2017 e 2018 uma grande discussão a respeito dos movimentos sindicais. E neste aspecto todo do nosso diálogo aqui dessa live, eu sinto de colocar aqui o quanto o movimento sindical foi importante no enfrentamento do coronavírus. Então, a gente está aqui numa live falando sobre o setor da construção civil, mas os outros setores, as outras categorias que têm sindicatos sérios, que têm sindicatos que de fato são representativos, também tiveram a mesma postura de enfrentar de forma corajosa o coronavírus, esta crise mundial. Nós temos o exemplo da presidente Eunice Cabral, que no setor têxtil, no setor das costureiras, ela enfrentou a crise da mesma forma, estando lado a lado com o setor, estando lado a lado com os empregados, sobre os anseios e os medos, e com o patronato para poder viabilizar ideias para ajudar a categoria. Então, nós tivemos uma mudança muito drástica na legislação, um debate que se estendeu por muito tempo no Congresso, em Brasília, a respeito do movimento sindical, que afetou aí a contribuição sindical, que afetou de forma direta os recolhimentos, e com isso, muitos sindicatos hoje sofrem por conta dessa mudança. Só que no momento de crise aqui, nós temos que registrar a importância do papel desempenhado pelos sindicatos, tanto profissionais quanto tanto sindicatos patronais, para poder ajudar as suas respectivas categorias. E eu digo todas, não vou elencar aqui para não me estender, mas todas que nós estamos acompanhando, porque uma vez que estamos no movimento sindical, nos falamos, nos conversamos, e vocês, que são diretamente de uma executiva, de uma diretoria, têm esse contato direto e vocês colocaram na mesa as preocupações. Eu quero, Ramalho da Construção, dizer que para mim é um orgulho ser sua filha, né, quebrando um pouco o protocolo, porque eu sempre falo que você é minha inspiração, o meu exemplo, a minha referência de luta, às vezes até quando a gente tem opiniões diferentes, você me faz refletir e eu mudo as minhas opiniões, porque a sua sabedoria e tudo que você já passou, tudo que você já enfrentou aos seus 71 anos, me mostra que você tem muito mais gabarito e por isso você é a luz que me direciona nesses caminhos. Portanto, aqui aprender sempre com você, para mim é um prazer. E sempre quando você me envolve em encontros como esse e me dá essa abertura, me faz sempre me sentir segura, para colocar as minhas opiniões, mas para também ampliar as minhas visões conforme aquilo que você tem a me mostrar, a me direcionar. E isso não foi diferente porque eu quero aproveitar esse meu tempo para dizer também e fazer um link, que no começo aqui dessa live, você falou sobre o meu currículo e falou sobre a questão que eu fui convidada pelo movimento 16%. E foi para mim, assim, uma grande honra ter aceitado aquele convite, uma grande responsabilidade. E dizer que você é tão sábio e você é tão transparente que você é um dos poucos homens que realmente apoia mulheres, que realmente valoriza mulheres. Porque você foi o primeiro presidente do Sintracom a trazer para a tua diretoria a cadeira para uma mulher. E hoje, em 2020, você não tem só uma, como duas mulheres fazendo parte da diretoria do Sintracom. Isso é importante. Se hoje nós temos o viaduto Terezinha Zerbini, foi porque você me ligou, você me mandou uma mensagem e pediu para que eu fizesse essa homenagem no município da cidade de São Paulo a essa grande ativista que foi Terezinha Zerbini. Isso mostra que atitudes falam mais do que palavras. As palavras que são consideradas como palavras, elas acabam perdendo a sua eficácia, a sua essência, quando as atitudes as superam. Então, é com isso que eu quero aqui registrar as minhas falas, porque eu sei que o tempo já está indo para a finalização dessa live, e dizer que eu continuo à disposição para fazer o meu melhor. Estar vereadora da cidade de São Paulo é um grande desafio. Estar vereadora de primeiro mandato, ainda mais
desafiador, tendo em vista que às vezes as pessoas falam com a gente como se a gente tivesse, sabe, falam comigo, como se eu tivesse 5, 6 mandatos e com todo aquele contato, workshop, experiência, e sendo que eu nunca sequer tinha participado da política, eu sempre fui alheia a ela, me arrependo, mas hoje tentando recuperar o tempo perdido, fazendo jus à história que o Ramalho da Construção tanto lutou e construiu. E mesmo assim, eu não vou conseguir ser 1% do que ele é, não falo isso como discurso, como fachada, eu faço isso de coração, porque ser Ramalho da Construção não é fácil. Então eu tento apenas unir forças e fortalecer uma causa, fortalecer uma bandeira, e uma delas é o movimento sindical. E que nesse momento de enfrentamento do coronavírus fez total diferença no mercado de trabalho, para os trabalhadores, para os empresários e para todo o nosso setor, principalmente da construção civil. A cidade de São Paulo agradece a você, Ramalho da Construção Civil, Haru Ishikawa, doutora Norma Araújo, Atevaldo Leitão, por serem pessoas persistentes e que se importam com a vida. Parabéns para vocês. Muito obrigado, vereadora. Eu só quero dizer uma palavra. O maior orgulho que eu tenho é que meus filhos são bem melhores. E foi isso que eu sempre sonhei, eu acho que é o que qualquer pai sonha, é que os filhos sejam melhor que a gente. E eles têm a oportunidade para ser bem melhor do que todos nós. Vamos passar para a doutora Norma. Agora a gente já chegamos ao final para fazer as considerações finais, mas já agradecendo a todos. Doutora Norma, é com a senhora a palavra. São questões bastante importantes que foram levantadas aí pela pergunta, né? Perspectiva para o segundo semestre, como será a construção depois da pandemia. Eu acho que isso daí vocês já colocaram de forma bastante prática de quais são as expectativas aí. O que eu teria a dizer para vocês com relação ao que fazer para controlar a pandemia. Essa pandemia, a despeito de várias coisas que estão acontecendo, eu acho que todos nós concordamos que passa por mudança de hábitos. Já se está se falando do novo normal, né? E o presidente do Sintracom, o tempo todo, ele tem trazido 3 questões que, para mim, são essenciais. Para mim, não, para todo mundo. Que é o distanciamento social. Gente, não importa se é 1 metro, 1,5 metros ou 2 metros. A partir de 1 metro, a gente já fica satisfeito. Usar máscara, sim, preferencialmente as máscaras caseiras, para que a gente não faça competição com as máscaras para os trabalhadores da saúde, o pessoal que trabalha também em outros locais que precisam dessa forma. A lavagem de mãos. A gente sabe que a maior contaminação, o maior contágio é pessoa a pessoa. Mas a gente sabe também que colocar a mão em superfícies contaminadas pode nos levar a nos contaminar e a contaminar outros. Então, usar máscara faz parte de um protocolo humanitário. Mas eu já fiz o teste, eu já estou imunizado. Mas você poderá contaminar as pessoas tocando em superfície e você precisa ajudar a comunidade a notar que este é o novo normal, estar de máscara e manter o distanciamento social. Se tem um setor onde a gente tem um checklist que deve ser rodado todos os dias, no início da jornada, durante a jornada e no final da jornada, é a construção civil. Então, tem sempre um encarregado que está lá nos canteiros de obra e tem que verificar tudo que foi solicitado. Medição de temperatura, a pessoa tem que ter plena confiança para dizer se está doente ou não, para que seja isolado. E a gente, muitas vezes, pensa no ambiente de trabalho como gerador ou provável gerador de contágio. Mas nós não somos só trabalhadores, nós somos seres humanos. Temos que pegar ônibus, temos que pegar trem, vivemos em comunidade. Então, toda esta construção que está sendo feita, distanciamento social no transporte público, é mais complicado, mas andar com álcool gel, andar de máscara é possível. Na nossa comunidade, ajudar as pessoas que ainda não se convenceram que é necessário usar máscara e manter o distanciamento social. Vamos deixar as festas para a gente fazer depois.
as reuniões para fazer depois. Esse momento agora é o momento da gente cuidar do pão com arroz. Como disse o Ramalho, distanciamento social, máscara, higienização de mãos. Isso daí a gente já vai estar à frente de todo mundo. E agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que cada vez toma mais importância na nossa vida. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Norma. Vamos passar para o Haru fazer suas considerações. Tem uma imensidão de perguntas, eu vou pedir ao pessoal nosso, estou controlando, depois a gente manda no WhatsApp de cada uma pessoa aí, se for o caso, para responder, ou noutra oportunidade, são realmente muitas as perguntas. Mas foi importante aí a fundamentação que fez a doutora Norma. Eu fui ver esse final de semana um equipamento novo, doutora Norma, capaz até que a senhora já conheça, o Haru também. Parece uma mala de viagem, um robozinho, né? Que ele higieniza hospital, tudo que pode criar infecção hospitalar, né? E uma das demonstrações que eu vi na sala é a desinfecção que ele faz em celulares, né? Como que celular adquire bactéria, né? E eu fui ver ontem, fizeram a demonstração, lógico que o robô fica sozinho na sala, né? O robô desenvolvido na Itália e o produto também desenvolvido na Itália, eles colocam alguns papelzinhos em alguns lugares, mas foi deixado alguns celulares, inclusive o meu. E aí, quando você vai ver, o meu tinha não sei quanta quantidade de bactéria no celular, quer dizer, como acumula bactérias, né? E aí eles estavam falando, você imagine o celular de quem trabalha em hospital, né? Do profissional que trabalha no hospital, quanto que bactéria não. Mas é importante que a ciência, cada dia, está desenvolvendo mais isso aí. Eu achei fantástico, a pena que é muito caro o tal do robô, né? O produto também, porque custa entre 70 e 80 mil reais. Achei caríssimo, mas é importantíssimo como ele faz um efeito na desinfecção de bactérias. E aí vai ao encontro do que faz os japoneses lá, o Haru pode até fechar falando disso, né? Lá o pessoal, antes de entrar em casa, deixa o sapato fora, vai almoçar também, deixa o sapato fora, né? E aí usa máscara também para algumas coisas, para a gente ver que o mundo desenvolvido, e eu disse para o Haru que eu visitei o Japão há quase 30 anos atrás, que acho que foi em 1999 que eu fui fazer uma visita no Japão, e fui na casa de um amigo que trabalhava conosco lá, a Jaqueline, né? E eu achei estranho aquilo, eu tenho que tirar o sapato, pôr numa caixinha, me levaram para almoçar em algum lugar, tive que entrar sem sapato, né? Mas também não perguntei, esse dia eu fiquei sabendo até através do Haru e do doutor Subil, que ele estava explicando o porquê dessa prevenção toda e por que isso carrega tanto infecção, ou bactéria, ou, sei lá, qualquer coisa que pode ser ruim para a saúde. Então, doutor Haru, para suas considerações finais aí, nós até já ultrapassamos o tempo, mas fique à vontade. Ramalho e todo o time aqui, a Adriana, o Teval, a doutora Norma, acho que é muito importante dizer o seguinte, a pandemia vai passar, mas a forma de trabalhar nossa vai mudar tudo a partir de hoje. Vai mudar tudo. Não vai ter volta para isso aí. Eu dizer que é o seguinte, todos os protocolos de saúde que nós fizemos para a construção civil, a gente cada dia está melhorando. Acho que é muito importante isso aí. Não abaixar a guarda. Nós temos da construção civil, pelos nossos dados, 75% não estão contaminados. Eu sei que nós estamos na fase final, nessa vacina de Oxford, que nós agora estamos fazendo os testes final, são a terceira fase, 1.000 testes são feitos em São Paulo, pela Unifesp, e 1.000 testes sendo feitos pelo Grupo DIO, no Rio de Janeiro. Isso aí, a gente tem perspectiva, até fim do ano vai ser colocado em prática. Segundo, dizer o seguinte, pegar essa oportunidade que eu estou aqui, parabenizar 2 secretários da saúde, doutor German, o secretário de saúde do Estado, que está pegando essa pandemia louca, e o nosso secretário de saúde, o Edson Parecido, que é do município. Por que eu tenho que falar dos dois? Porque além de a gente cuidar do trabalho da construção civil, a gente está cuidando da população do Estado de São Paulo também. O SECONS também é a Organização Social de Saúde, e nós temos aqui no município de São Paulo 4 hospitais de campanha, 2 do município, Anhembi, Pacaembu, que é do município, e 2 do estado, que é no Ibirapuera e do Heliópolis. Esses 2 hospitais de campanha do estado de São Paulo, a gestão é do SECONS.
Então, eu queria colocar o seguinte, o Ibirapuera tem 268 leitos, nós começamos a administrar dia 1º de maio, nós construímos aquele lá em tempo recorde, em 20 dias, 100% executado, com 28 leitos de estabilização e 240 leitos de baixa complexidade. Eu queria dizer que naquele hospital, nesses 60 dias, nós salvamos quase mais de 800 vidas. Eu não queria falar de morte. Nós salvamos mais de 800 vidas lá, tá certo? Então, um trabalho muito forte do pessoal da saúde do SECONS. No Hospital de Heliópolis, são 200 leitos, 24 leitos de UTI e 176 leitos de baixa complexidade. Nós salvamos mais de quase 300 pacientes lá, salvo por nós, tá certo? Lá faz mais, começou a funcionar dia 21 de maio, então queria agradecer os 2 secretários do Estado e do município, esse trabalho belo que a gente está fazendo a parceria com o SECONS, tá certo? Isso acho que é importante. Agora, Ramalho, é o seguinte, eu fiquei muito contente esses dias que, quando você assinou a convenção coletiva, dentro da convenção coletiva está dizendo o seguinte, qualquer item que vai continuar tendo problema do canteiro de obra ou de saúde, alguma coisa, vai ter um fórum permanente de conversação. Ramalho, essa é evolução, nós estamos evoluindo, nós evoluímos bastante. Esse é um trabalho bacana que você e o Odair vai fazer daqui para frente, e tem todo o apoio do SECONS, tá certo? Então, esse é um trabalho bacana. Então, eu queria dar isso aí, dizendo para vocês que o SECONS vai continuar ajudando, trabalhando para a saúde do trabalhador, tá certo? Seja do canteiro de obra, seja do escritório, dos engenheiros, todas as pessoas fazem teste. Os diretores de construtoras estão fazendo teste, tirando SECONS, tá certo? E tem que fazer, é importante que nós fazemos esse trabalho. Então, eu queria que nós compramos 14 mil testes, nós já fizemos quase 5.200 testes, depende da demanda, a gente vai comprar mais testes, o preço está sendo repassado a preço de custo, algumas empresas nem pagam, porque houve muita doação de empresário nos testes, então acho que é muito importante dizer isso aí, o Atevaldo sabe que toda a equipe, todo trabalhador, sem distinção, tem espaço para ir no SECONS. Outra coisa importante, doutora Norma, acho que, posso falar isso aí, doutor? O único teste que tem consulta médica junto é o teste feito no SECONS. Todo teste tem um atendimento ambulatorial do médico, o médico que faz a consulta médica. Acho que é muito importante para realmente equilibrar o transtorno do pessoal. Então, eu queria agradecer, Ramalho, parabéns você, Adriane, conte comigo sempre, você sabe que você pode contar muito comigo. Doutora Norma, trabalho que ela tem feito no SECONS, no Instituto, vários itens, ela começou questão da ergonomia, do PCD, do Construcer, da Megacipat, desse trabalho de pesquisa agora para a questão dos testes que estão sendo feitos, então acho que é muito importante. E até volto, qualquer coisa, essa discussão, eu falo muito, você tem problema no canteiro, você liga para mim, em vez de ligar para a construtora, ele liga para mim, mas tudo bem, a gente tenta resolver com as empresas aí, tá bom? Muito obrigado, e agradeço demais vocês aí, e eu estou à disposição sempre, tá bom? Muito obrigado, Haru. Vou passar para a Adriana fazer as considerações finais do Atevaldo. Dizer do que é importante, Haru, a transparência. Aproveitar a vereadora que está aí, né? Eu ontem, domingo, eu trabalhei o dia inteiro no domingo, hein? Eu fui ver a exposição do AMAC, depois fui em encontro com os médicos aí, e tinha um grupo de médicos criticando os hospitais de campanha, né? Que estava vazio, que não trabalhava, que não sei o quê. Aí eu abri a do SECONS e falei, olha, pelo menos 2 que eu conheço, ele manda o relatório quase sempre para mim, e olha aqui, fiz o cara ler. Eu falei, aqui 83% estão ocupados, e olha quantas vidas foi salvada, quem passou, quem não passou. Então, eu recebo esse relatório do Haru quase todos os dias. Talvez fosse muito importante, vereador, a gente alertar o prefeito para todos os hospitais e outros, passar isso para a sociedade, até para a mídia, para a imprensa, essa transparência. Porque eu respeitei, até porque eu não conheço.
Porque é muito fácil o cara dizer, não, vai desativar o Pacaembu porque não tem atividade nenhuma, porque o AMB porque não tem atividade nenhuma. Olha, eu não sei esses dois, mas pelo menos aqui, o Ibirapuera, o Heliópolis, que é administrado pelo SECONSE, não é verdade, porque está aqui o relatório. Mas eu mostrei para ele, ficou meio sem graça, falei, você não tem o dos outros? Não, não tem. Mas numa oportunidade dessa, eu vou pedir ao prefeito transparente com tudo, manda essas coisas. Eu vou começar a mandar o relatório para a Adriana Ramalho. Eu acho que é importante mostrar para a Câmara Municipal, mostrar isso aí, tá bom, Adriana? Eu vou começar a passar para você. Esse relatório vem pelo superintendente para mim, eu faço tabulação junto com o Fernando Costa, né, que é nosso superintendente, e mandamos para um monte de gente. E o Ramalho é importante porque o Ramalho faz parte do SECONSE. O Zé Pedro é nosso conselheiro, então ele tem o direito e a obrigação de verificar todo esse trabalho de transparência que o SECONSE tem feito. Não, muito bom. Eu acho que essa coisa é importantíssima, porque é muito fácil vender a negativa. Eu quero ver as pessoas terem coragem de fazer o certo, né? E eles ficaram muito sem graça, por sinal, um dos médicos, o médico que me operou, né? Ele ficou assim e tal, outro pessoal que estava com ele. Bom, tinha lá um grupo de 6 ou 7 médicos, né? E todos descendo um pau aí nos hospitais de campanha, né? Eu falei, olha, primeiro desses dois, está aqui o relatório. Isso aqui não é um relatório de hoje, é um relatório dia tal. Fiz os caras ler tudinho lá, os caras ficam sem graça, né? Os outros eu não sei, eu não recebo dos outros. Eu falei, mas não tenho dúvida, primeira oportunidade, vou pedir ao prefeito seja transparente em todos, até porque nós, no meu caso, eu não tenho esse negócio de partido, nem de A ou B, nem de bandeira vermelha, nem de bandeira verde, amarela, branca, sei lá. A bandeira nossa é a bandeira da seriedade, da transparência, da democracia, do que é certo, né? O Haru sabe muito bem que eu fui deputado por 2 mandatos, circulava com todos os partidos na Assembleia Legislativa, todos me respeitavam, porque eu nunca defendi essa coisa de partido. Para mim, desculpa a expressão, frigote, né? O que é importante é que em todos os partidos tem os bons, tem os ruins, em todas as instituições tem os bons, tem os ruins, em toda a classe trabalhadora tem os bons, tem os ruins, todo movimento sindical tem os bons e tem os bandidos, no meio empresariado também tem os bons e tem os bandidos. A gente fica com os bons, né? Eu defendo trabalhador, mas trabalhador que faz coisa errada, para mim não é trabalhador. Por conta disso, o Tevaldo sabe que o meu discurso é de não defender o malandro, o picareta, que tem, e que principalmente usa, às vezes, a gente, né? E muitas vezes você, quando vai atrás, é um picareta mesmo, está ali para fazer coisas erradas, para omitir, e não é isso, nós queremos avançar. Vereadora, rapidinho, dá uma fechada, Tevaldo, também, porque senão os nossos pessoal aí começa a cobrar da gente aí 1 hora, e a doutora, o Haru, eu queria que vocês todos tenham também compromisso. Perfeito. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite. A Tevaldo, super obrigada por ter lembrado de mim. Por favor, eu sei que a Fran está aí do seu lado, agradeça a ela também, porque eu sei que ela também sempre lembra, sempre me envolve. Isso para mim é extremamente importante, essa parceria, mas principalmente o carinho. Então, super obrigada a vocês dois, além do Ramalho, que sempre também me convida. E para mim foi muito importante, em todos os aspectos, estar aqui com todos vocês na tarde de hoje, falando de um tema e de uma ação tão importante para o setor da construção civil. Ainda mais com pessoas referências como vocês são para mim. E para todo mundo, porque todo mundo sabe o quanto vocês lutam, trabalham com excelência, com inteligência e comprometimento. E aí, então, eu vou fazer aqui de uma forma pincelada para tentar ser a mais rápido possível. Dr. Haru Ishikawa, eu assumo o compromisso com você aqui online. Me mande esses relatórios que eu faço questão de toda a tribuna livre, sendo ela virtual ou presencial na Câmara Municipal de São Paulo, apresentar os dados de transparências que o SECONSE tem atuado no setor da área da saúde, principalmente agora no enfrentamento do coronavírus e a administração que vocês têm feito. Eu sou super favorável à questão da transparência, tanto que eu sou autora
de um PL, de um projeto ainda tramitando na Câmara Municipal, que eu protocolei em 2017, no primeiro ano do meu mandato, que fala sobre a Lei da Transparência. Ampliar o portal da transparência da Prefeitura da cidade de São Paulo, para que todos possam ter conhecimento dos dados e percentuais e tudo que é feito com o orçamento da cidade de São Paulo em todas as suas respectivas pastas. Mas a gente não pode deixar aqui também, e isso eu compactuo e compartilho com o pensamento do Ramalho da Construção, tendo em vista a questão da transparência na parte escrita e divulgada. E a Prefeitura de São Paulo tem o portal da transparência no próprio site da Prefeitura. Por isso, a importância da gente combater a fake news, a desinformação, os haters e, principalmente, informar aquelas pessoas que muitas vezes fazem as críticas antes mesmo de ir atrás da informação. E isso não é característica isolada. Infelizmente, é uma cultura, e que também não somente dos brasileiros. Às vezes, acontece mesmo da sociedade fazer uma crítica ou uma cobrança sem antes mesmo ter feito uma pesquisa, uma busca na internet, nos sites que são de propriedade daquele determinado assunto, ou daquele projeto, ou aquela ação. Então, o site da Prefeitura tem lá o link, tem uma janelinha que é do portal da transparência. Neste portal, além do portal, cada pasta, obrigatoriamente, cada secretaria, ela está sendo obrigada a informar para todos os órgãos todo o recurso executado no enfrentamento do coronavírus. Então, tanto os procuradores da Câmara Municipal, bem como dentro das próprias secretarias, os procuradores têm feito toda a informação diária, registrada, e a gente pode fazer o requerimento de informações e enviar ao conhecimento de qualquer pessoa da sociedade civil, bem como de qualquer instituição que requerer. Eu assumo aqui também este compromisso de toda vez que vocês requererem, pedirem alguma informação de uma determinada pasta a respeito da execução orçamentária no enfrentamento do coronavírus, eu faço o requerimento de informações e encaminho para vocês. Então, a pasta, por exemplo, de direitos humanos, ela tem que descrever e dar publicidade tudo que é feito com o recurso, com o dinheiro público, no momento agora dessa crise, dessa pandemia, nas medidas emergenciais. Assim como é feito a Secretaria da Saúde, como é feito a Secretaria da Cultura, como é feito na SMADES e como é feito em todas as secretarias que neste momento estão com o orçamento congelado, e a única coisa e o único percentual, o único valor que pode ser executado é com a finalidade para o enfrentamento do coronavírus. Então, por enquanto, houve uma paralisação porque as medidas emergenciais em todos os setores exigiam esse comprometimento de direcionar as ações e o recurso para o combate do coronavírus. Um exemplo, a SMADES, todo o recurso que hoje está sendo executado, uma das ações, como exemplo, é para ajudar os moradores em situação de rua. Semana passada, foi sancionado e homologado a lei e o decreto para liberar auxílio hospedagem para as mulheres em situação de violência doméstica no período da pandemia. Assim que for revogado o decreto de calamidade pública, então aí será discutido o que vai ser feito, se dá continuidade ou não, mas o foco, o objeto principal para executar este valor é para atender essas mulheres no momento da pandemia. Eu coloquei aqui também que, além de 2017 eu ter sido autora de uma proposta de lei de transparência para o município da cidade de São Paulo, para que ela seja ampliada, agora em 2020 eu sou coautora de um PL do meu colega Cláudio Fonseca, que também fez uma propositura a respeito da transparência no momento da pandemia.
Então, eu sou coautora desse PL. E estou junto com todos os movimentos, inclusive internacionais, que têm acompanhado a transparência do Brasil e no foco aqui do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. Então, pediram o meu posicionamento e eu já tinha assinado essa coautoria e depois dei publicidade e informei esses movimentos que perguntaram qual era a minha opinião e eu coloquei a importância de sempre buscarmos estar lado a lado com esses movimentos. Bom, para finalizar, Ramalho, eu tenho feito live que eu até coloquei como título Ramalha pelo Mundo, e essas lives toda terça-feira às 21 horas, eu converso com brasileiros que moram em outros países. Qual foi, assim, nos primeiros dias do isolamento social? E qual foi a ideia? Conversar com esses brasileiros para que eles mesmos contassem como estava sendo o enfrentamento do coronavírus no país onde eles moram. A gente sabe que nós passamos por uma fase que ainda existem pessoas assim, que vão no extremismo, ou vão extremamente para o pânico, ou para o descaso total com a contaminação e com essa pandemia. E a gente tem os sites de notícias, tem os canais dos noticiários, nós temos as redes sociais que informam tudo sobre o coronavírus e sobre o que cada país está fazendo. Mas é diferente de quando você escuta de um brasileiro que está na Irlanda, que está no Japão, na China, na Noruega, em Portugal, Espanha, Itália, como foi vivenciar e presenciar tanto as medidas emergenciais dos governos, bem como a conduta, a postura e a reação da população local a respeito do enfrentamento do coronavírus. E a gente sabe que na maioria dos países houve essa etapa, como eu bem coloquei aqui agora há pouco, sobre, primeiro, todas as medidas emergenciais serem na área da saúde e da assistência social, e depois na questão de forma simultânea, conduzir a área da saúde com a questão econômica dos seus respectivos países. Todos os economistas aqui do nosso Brasil, vou colocar não todos, porque pelo menos todos que eu assisti, vou colocar assim, mas a maioria dos economistas, eles declaram que o setor da construção civil é a principal categoria que impulsiona a economia do país. Então, tendo em vista que nós temos aí tantos cientistas, especialistas no assunto, eu acho que se faz extremamente necessário a gente colocar aqui tudo isso que a doutora Norma elencou e principalmente o planejamento econômico para o setor que vocês do Fórum de Combate do Coronavírus, do setor da construção civil, têm feito em relação à atividade econômica dentro do setor. E eu gostaria de registrar, vou registrar aqui, o Flávio Amari, que, fazendo parte do governo que ele tem feito, a preocupação dele em unir as políticas públicas com o setor, com a parte privada, para poder conduzir isso e proteger, para finalizar, proteger os trabalhadores. Bom, Ramalho, modo de viver e modo de trabalhar. Concordo com a doutora Norma, com o doutor Haru, com o Atevaldo. Nós vamos entrar agora num novo modo de vida, num novo modo de trabalho. Assim como na Suécia, como em Barcelona, foi feito aí uma adaptação, né, do home office. Eu acho que a gente pode também pensar nesse sentido. Aqueles trabalhadores que precisam trabalhar presencialmente, a gente sabe que vai ser um novo modo de vida com as máscaras, com álcool em gel, lavar as mãos, mas também de ajudar a ampliar essa discussão e essa informação pelas redes sociais da importância das empresas pensarem no novo modo do home office. E como eu digo, empresas que têm condições de fazer o remanejamento. Eu fiz uma live com um rapaz de Barcelona, e lá vários empresários se reuniram. As empresas que têm alguns empregados, eles encaminharam da própria empresa as cadeiras, mesa para a casa do trabalhador, para dar condições para ele trabalhar home office. E aquelas empresas que não quiseram fazer o remanejamento, compraram cadeiras, mesas, computadores, impressoras e mandaram para a casa do trabalhador para dar condições para eles de trabalho. Eu acho que essa é uma pauta que a gente precisa também incluir nos planejamentos, nas discussões, para dar suporte
inclusive dentro das empresas do setor da construção civil. Parabéns mais uma vez pelo encontro, pela live, parabéns pelo Fórum de Combate ao Coronavírus do setor da construção civil, com todos esses empresários que vocês mencionaram aqui e todos esses representantes sindicais, e muito obrigada por me permitir fazer parte, e doutora Norma, super obrigada por todos os ensinamentos, e Haru, obrigada pela parceria, por sempre me apoiar, por sempre me apoiar em todos os sentidos, tanto profissionalmente, como amizade, como mentor. Obrigada pelo carinho comigo. E Atevaldo, valeu a parceria, tamo junto e vamos lado a lado. Ramalho, você é meu orgulho, parabéns. Bom, obrigado a todos, agradecer o Haru e a doutora Norma, pedir desculpa aos dois, nós atrasamos meia hora, eu sei que eles tinham compromisso, mas agradecer a todos aí. Tevaldo, você vai ficar devendo para fazer uma live outro dia. Nós não vamos mais avançar, porque o pessoal, tenho certeza, tem um compromisso, nós atrasamos pelo menos uma hora. Muito obrigado a todos, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado.